Sou natural de Chapada do Norte, estado de Minas Gerais. Fica no Vale do Jequitinhonha. E desde quando mora em Pradópolis? Desde 85. E como que foi essa história? Por que que você saiu da sua cidade, veio morar em Pradópolis? Por que em Pradópolis? Quando eu vim a primeira vez, né, que eu vim aqui, que eu fiquei pouco tempo, antes dessa época, né, eu vim procurando um meio de sobrevivência melhor, meio de ter uma vida melhor. Nessa época eu fiquei 3 anos, fui embora e voltei em 85. Em 85, eu vim por motivo de saúde, né, que a minha filha precisava fazer um tratamento, e lá não tinha esse tratamento. Eu vim para cá, e daí fui trabalhar no quarto de cana para fazer o tratamento dela, e acabei ficando por aqui mesmo. Quando eu vim, eu já tinha, meus irmãos já estavam aqui, né, que trabalhavam, e eu vim só com a minha filha mais velha. Nessa época eu só tinha mais velha, né? Ela tinha 7 anos na época, só eu. E nessa época ficou meu irmão mais velho, né? Porque os outros já estavam aqui, a minha mãe também já tinha vindo, né? Tinha vindo nessa mesma época, mas morando em cidade diferente, porque eu vim, fui para Guariba, e ela já estava aqui em Pradópolis, com meus irmãos. Falei só depois de 3 meses que eu estava em Guariba, é que eu vim para Pradópolis. Deu na época que teve aquela greve em Guariba. Então, em Guariba a gente não conseguia serviço. A gente conseguia moradia, mas não conseguia serviço. Foi onde, aqui em Pradópolis, é onde o lugar que a gente estava conseguindo serviço. Eu vim para cá, que era no corte da cana. Foi um pouco difícil, porque até então é um lugar que eu não conhecia e tinha poucas pessoas que eram da minha cidade, né, que era meu irmão e mais algumas pessoas, e a gente sofria talvez muito preconceito, pelo motivo da gente ter vindo de Minas, né, do Norte. Aqui é diferente porque até lá então o corte de cana lá era só mesmo para familiar, ali, fazer rapadura, fazer guarapa, essas coisas, e aqui não. Aqui era um trabalho mais forçado, ou melhor, muito forçado, né? Que você tinha que trabalhar o dia inteiro. E lá não, você ia 1 hora e voltava para casa. Não, a gente tinha que levar, né? E a gente tinha que acordar de manhã, nesse horário às 4h30, 5:50 o ônibus passava. O ônibus não era caminhão nessa época. A gente ia de caminhão e chegava ainda escuro, né? Lá tinha que esperar o dia amanhecer para a gente começar o trabalho, e ali enquanto... Eles falavam que tinha um horário, mas, na verdade, enquanto às vezes tinha cana para cortar, a gente acabava ficando lá cortando. Às vezes estava dando a noite, você ainda estava na roça. A comida que servia lá? Não, a gente tinha que levar. Era a nossa marmita, você tinha que levar a marmita. E comia lá no campo? E comia lá no campo. Então, porque a gente, às vezes, o preconceito, a gente chegava porque era do norte, eles falavam que era violento, né, tinha medo da gente. Então foi difícil até adaptar, até o pessoal passar a conhecer a gente. Saber que aquilo não era nada conforme estava falando. Eu trabalhei, acho que uns 19 anos. Que só numa empresa eu trabalhei 15 anos. Eu parei em 2004, né, por motivo de doença mesmo, que aí eu não podia mais trabalhar com serviço pesado. Então foi onde eu não consegui mais arrumar serviço na lavoura, né? E parei. Eu trabalhei na roça, depois que eu saí, parei de trabalhar na roça, foi que fiz algum curso
e ministrei umas aulas de panificação artesanal. Aqui em Pradópolis foi só isso. Agora, antes eu vim para Pradópolis, com 12 anos, eu vim para Belo Horizonte, trabalhei de empregada doméstica, onde eu trabalhava e morava no serviço. Trabalhei dos 12 anos até os 14 anos em Belo Horizonte. Com 14 anos eu vim para São Paulo, também trabalhar de empregada doméstica, até completar os 16 anos. Aí depois de 16 anos, aqui eu só trabalhei na lavoura. Então, eu fui aqui para Pradópolis mesmo, né? Eu estava no CRAS. As pessoas que frequentavam eram migrantes, né? As pessoas que vinham do norte, a maior parte deles, os maranhenses, né? As maranhenses que precisavam aprender alguma coisa para sobrevivência, até para fazer em casa, e beneficiar do Bolsa Família. Sim, porque, igual ela mesmo falava, né? Que ela aprendendo, facilitava para ela fazer para os filhos dela, e algumas delas, hoje, ela faz o meio de renda delas, né? Elas fazem para vender. E, inclusive, encontrei, tem uma que tem acho que uma lanchonetezinha no centro. E ela fala que começou a partir daí. Quando eu cheguei aqui, só tinha o centro, né? E a Coab. Daí veio Jardim Primavera, Bela Vista, Jardim Paulista, agora esses outros que tem até hoje. E a situação de moradia era precária. Eu lembro quando eu vim aqui para Pradópolis, igual falei no início, que não tinha o serviço, mas não tinha a moradia aqui. A gente morava em 5, em um cômodo. Onde morava eu, meus 2 irmãos, minha mãe e minha filha. Muito difícil. Porque para a gente que está chegando, deixa nosso estado, nossa cidade, você fala nossa cidade, que de onde eu vim é uma área mais pobre do estado de Minas Gerais, com hábitos diferentes, cultura diferente. E aí, até você adaptar com o jeito daqui, né? O jeito da gente falar, o jeito de fazer as coisas, é muito sofrido, é difícil. É o sonho de toda pessoa, né? E ainda mesmo trabalhando na roça, já com 3 filhos, pequeno ainda, mas era o meu sonho. Eu falei que um dia eu ia conseguir. Até que quando eu saí dessa empresa, que eu falei que eu trabalhei 15 anos, aí eu falei que eu ia comprar. É meio terreno. Aí eu comprei junto com um amigo, né, dei entrada com o fundo de garantia e construí. Depois veio o seguro-desemprego, aí fui trabalhando avulso, né, para poder ajudar. Foi onde eu consegui construir, era 3 cômodos. E só levantou do jeito que estava, sem pôs contrapiso, daquele jeito, sem rebocar, sem nada. Eu vim morar até aberto, não tinha nem vidro na janela, nem na porta na época. Aí eu vim morar com meus 3 filhos e até hoje, aos poucos, vai indo. Mas foi com o dinheiro do corte da cana que eu consegui. Sim, no início, a gente ainda comprava, que ele às vezes dava, mas dava aquele, demorava para dar de novo. Então não dava para ficar aquele tempo, você tinha que comprar. Depois foi melhorando, que quando eu parei, aí eles já davam, acabou, você já ia lá, eles já davam outro. Onde é facão, caneleira, sapatão, facão, lima, luvas, óculos. Quando eu parei já tinha tudo isso. Mas antes não, a gente não tinha caneleira, a gente não tinha óculos, a gente não tinha luva. As mulheres geralmente que é mais vaidosa,
amarrava pano, né, na mão, punha plástico, para não ficar amarela a mão. Aquele monte de pão. Já se machucou? Sim, já me cortei, né? E muitos cortam. Eles cortam o pé, cortam a perna, eles cortam a mão. E eu já cortei, sim, a perna. O dente, né? É onde, agora, há poucos tempos, é que eu vim fazer um clareamento, que meu dente ficou escuro, um acidente de trabalho, porque a cana, conforme a cana fica, você corta, ela vem. Aí cortou, onde abalou o dente, fez um corte por dentro. Aí, sobre a pergunta de machucar, né? A gente machuca sempre. Eu, até hoje, tenho problema na coluna, que foi devido ao corte da cana. Tem problema no braço também, que é devido ao corte da cana. Porque é um trabalho muito forçado. E se você não trabalha muito, você não consegue sustentar a família. Depende do machucado. Se fosse um machucado muito grande, aí você ficava uns dias, talvez 3 dias, 4 dias. E eu, quando saí da primeira empresa, foi exatamente por causa disso, que eu tive que fazer fisioterapia, que eu estava travando a coluna, não conseguia me mexer, e fiquei 10 dias em casa. Aí no final do ano, né, começa o ano, eles falaram que tinha excedido o número de falta de atestados, aí eles me dispensou da firma. Hoje, além de cuidar da minha mãe, né, com 101 anos, eu me dedico a projetos sociais. Igual entre eles tem a Pastoral da Criança e os jovens pesquisadores. Eu faço parte desde o início. A pastoral, a gente acompanha gestante e criança até 6 anos. É um projeto apoiado pela Igreja Católica, né? Mas não é só para católica, é para qualquer religião. Aí é onde a gente passa orientação como saúde, higiene. Por exemplo, aqui é diferente, mas se encontra um esgoto a céu aberto, quando falta medicamento, aí a gente tem um lugar que a gente passa essa informação para chegar até o Ministério da Saúde. Hoje eu sou coordenadora de paróquia, e também líder. A líder são a pessoa que visita as crianças e as gestantes. Quando meus filhos eram pequenos, às vezes, a gente faltou muita orientação. Como a gente cuidar, onde a gente encontrar nossos direitos, que é igual que a gente encaminha para os locais certos. Chega a pessoa, a gente não é assistencialismo. Sim, a gente pode até ajudar de imediato, mas encaminha a pessoa para o lugar certo, onde ele vai encontrar aquilo que é preciso, uma ajuda, né? Se é uma cesta básica, manda para a assistência social, se é a saúde, manda para o médico. E eu não tive nada desse apoio. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde procurar as coisas. Então, isso me motivou pelo que eu passei. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar nesses projetos, onde envolve crianças e adolescentes. Criança, eu falo desde a gestação até... No JP, eu faço lanche, né? Às vezes faço pão, faço o que tem no momento para fazer. Se não tem, vou atrás do mercado e sirvo o lanche para eles. E é um lugar onde talvez eu me encontrei, né? Foi onde eu comecei a realmente descobrir quem eu era de verdade, né? De onde eu vim. Que até então, eu vim do Quilombo, mas eu não sabia, que minha terra natal é Quilombo. Mas eu não sabia. Eu sabia, você falava, você é descendente de índio, de escravos, mas eu não sabia o que
significava aquilo, o que era aquilo. Só aqui no JP eu comecei a descobrir, aí falando, fui pesquisando e descobri de onde eu tinha vindo, geralmente de onde eu tinha vindo. Qual que era a minha origem de verdade. Não baixar a cabeça. Que quando você sabe de onde você vem, você sente orgulho e fala assim, nossa, eu vim dali. Mas hoje já consegui chegar até aqui. Então eu posso. Não ter medo. Então, até aí, eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de ficar em meio de pessoas que eu achava que era melhor do que eu. E hoje não. Hoje eu já consigo, apesar de sempre gostar de desafios, mas hoje eu já consigo estar em qualquer lugar, que esteja qualquer pessoa. Mesmo tímida, mas eu consigo estar ali. Sabe, isso aí é uma coisa assim que talvez eu não consiga nem responder. Por quê? Porque, igual eu falei, pela minha timidez, talvez por eu não ter estudo, eu me vejo ali assim como a tia que serve o lanche, né, e que às vezes chama a atenção da criança que está fazendo uma coisa errada, mas assim, eu mesma não sinto que eu estou fazendo assim muita coisa, que eu ainda me procuro onde eu posso estar encaixando mais, não ficar só servindo lanche, fazendo lanche, vendo uma criança que está fazendo arte. Então eu ainda tenho talvez eu fale assim, esse vazio, que eu ainda não sei como me encaixar ali dentro ainda. Em Chapada era uma vida difícil, porque a gente nasceu, nós era do sítio, a gente não morava bem na cidade, então era uma vida sofrida. Mas, como a gente já nasceu ali daquele jeito, era gostoso. Era bom viver daquele jeito. A gente tinha dificuldade, como, por exemplo, não ter dinheiro, mas também, ao mesmo tempo, a gente não precisava comprar tudo, porque ali a gente produzia. Né? A gente recebia do que a gente produzia. Nossa, lá diversão tem bastante. Era festa em família, que eles falavam que eram os bailes, né? Que eles falavam lá bailes, que hoje aqui a gente fala forró, lá eles falavam baile. As festas religiosas, que tem muitas festas religiosas, né? As reuniões entre amigos, que a gente, às vezes, toda data, a gente, qualquer coisa para a gente fazia uma festa. Então era muito legal isso aí. Sim, trabalhei uns tempos, né, mesmo eu não tendo estudo, como lá não tinha ninguém que tinha estudo, aquele que aprendia um pouquinho, acabava tendo que ensinar aqueles outros que não sabiam nada. Então eu trabalhei 5 anos como professora, né, na primeira série. E hoje mesmo eu não tenho estudo, eu me sinto muito feliz e realizada por isso. Porque quando eu vejo aquelas pessoas que começou comigo, hoje, tendo enfermeira padrão, tendo várias outras coisas que eu vejo que começou lá, isso para mim é muito gratificante. Era um lugar que eu tinha, vamos supor, a gente morava num lugar que tinha na beira-rio, né, tinha vários vizinhos, onde lá você tinha amigos que eram amigos de verdade, você podia confiar, né? Você podia dormir com sua porta aberta. Se um tinha uma necessidade, todos estavam ali para estar ajudando. Né? Depois disso, morei também nesse lugar onde eu trabalhei, que era em outro, no sítio também, mas mais longe da cidade do que o lugar onde eu nasci, que eu nasci num lugar que chama Córrego do Grou, que é beira do Capivari, também município de Chapada. E depois fui para Córrego, que chama Córrego do Paiol, onde tem uma pequena comunidade, que lá faz as festas religiosas em outubro também, né, que é igual a outra que mais conhecida, que é Nossa Senhora do Rosário, que é na cidade. E ali eu trabalhava, ali todo mundo, sabe, me tratava muito bem, muito gostoso. Era bom ali.
onde ali eles me via como referência. Todo mundo tinha uma dificuldade, ele ia me procurava. Eu tinha um doente, me procurava. Se morria um, a primeira pessoa que sabia era eu, para orientar eles como eles faziam. Então, minha vida ela era igual aqui, eu vivia pro povo quase. Eu fiquei pouco, para mim ficar mesmo lá, eu fiquei até os 12 anos, porque daí eu ficava entre uns tempos lá e outros tempos viajando para trabalhar. Aí desse tempo, o tempo que eu fiquei de 12 anos que eu tinha até os 21, eu vivi posso falar pelo mundo, né? Que eu morei em Belo Horizonte, morei em São Paulo, depois vim para Guariba. Aí fiquei até os 21 anos, dos 21 aos 28, aí eu morei lá. Fiquei lá 5 anos, que é quando eu trabalhei de professora. Depois voltei para cá e fiquei lá, voltei lá de novo em 89, fiquei até 91 e voltei e não fui mais. Para visitar, que eu não me considero como visitar, eu voltei 2 vezes, 3 vezes, mas voltei, fiquei só um dia. Então fui por necessidade, né? Aí, mas para visitar mesmo, para passear, eu não voltei mais. Não vou falar assim que eu sinto saudade assim para morar. Porque a vida ela é muito, muito difícil. Hoje, por mais que hoje tenha melhorado, mas lá era muito difícil, falta água, né? Tem vezes que não tem água. E aqui, a gente é sofrido, que eu não falo que foi minha vida aqui não foi fácil, mas foi onde consegui criar as crianças. Porque lá, talvez, se eu estivesse lá, eles hoje não estariam comigo. Tem a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário, né, que é em outubro, é uma festa muito grande, e onde tem congadas, né, tem os tambozeiros, além das missas, apóstolos, as coisas. Além dessas, tem essa lá onde eu morei, que chama Festa Santa Terezinha, que também é em outubro, logo seguido. Em janeiro, a festa São Sebastião. Festa do Divino, que eles faziam lá sempre em agosto, agora não, mudou para o tempo de Pentecoste. E era essas que nessa época que tinha lá. São festas, a maior delas são a festa de Nossa Senhora do Rosário, em outubro, que ela começa, que ela tem 9 dias de novena, mais 3 dias de festa. Então se dá em 12 dias de festa, que onde tem leilões, né? Tem bastante leilões. Tem as novenas todo dia, tem a congada, tem os tambozeiros, tem aqueles que busca a imagem num córrego lá onde dizem que ela apareceu. É uma festa que vai muito conhecida. Hoje ela é patrimônio imaterial do Chapada do Norte. Então, a congada é onde tem os homens que tocam os instrumentos e as mulheres que vêm com saias de chita dançando. É bem parecida com o maracatu. Então, as músicas, geralmente, na hora eles acabam fazendo um arranjo, né? Mas tem as tradicional, Que eu não me lembro para falar assim, o nome e cantar agora, porque é difícil. E os tambozeiros são uns tambores de madeira, feitos de madeira, que são artesanais mesmo. E onde os homens, é só homem, os tambozeiros, né? Eles começam a dança, fala sobre a festa, arranjo que eles fazem ali mesmo, falando sobre os reis, porque tem rei, rainha, tem várias coisas. Quando eu vinha, não fazia nada praticamente. Era só trabalhar. E hoje, o que eu faço para me divertir? Às vezes,
vou nesses eventos igual tem. Só isso mesmo. Então, sobre cozinhar, a gente tenta fazer as coisas bem próximo do que a gente tinha lá, né? E agora, sobre adaptação, foi difícil, igual eu falei. Se adaptar com o jeito do lugar, com as moradias que é diferente. Lá a gente morava em casas que nem fazia calor nem frio, que era feito de barro, daqueles uns tijolão que eles falavam. Aqui eu cheguei, era blocos, tudo cimento, tudo muito quente, quando era muito frio, quando é quente, muito quente, quando é frio, muito frio. Então a adaptação foi difícil, o jeito de falar, né? O jeito de agir. Às vezes a gente falava uma coisa, que lá a cultura é outra, tem um outro jeito de falar, que até hoje, às vezes, por mais que eu mudei muito, às vezes eu já falo coisas que até os meninos, meus meninos, perguntam, o que é isso? Então foi difícil. Sim, aqui, porque como a gente trabalhava na roça, quando logo a gente veio, era mineiro e baiano. Então tinha os mineiros que veio mesmo da região da gente, ou de outros lugares, e tinha os baianos, que também vinha para cá, né, para poder trabalhar, para conseguir manter a família. Sim, todo mundo ajudava, até mesmo na roça. Porque se leva marmita. Aquele que às vezes comia menos, sobrava o outro, falava, nossa, estou com fome. Não, na minha marmita ainda tem. Ia lá, comia o que sobrava na marmita do outro. Se o outro, às vezes, perdia a hora, saía, lá a gente dividia o que levava com os outros. E todo mundo se ajudava, tanto na cidade quanto na roça. Assim, igual eu falei, né? Aquelas amizades que a gente fez que se torna, que é a amizade verdadeira que a gente carrega até hoje. Tem vários aí, tem vários que a gente não dá nem para a gente falar. Que às vezes a gente até demora para se encontrar, mas quando encontram, fala muito dessa época, porque apesar de ser sofrido, a gente procurava no meio do sofrimento a gente se divertir, fazer brincadeiras, ajudar, às vezes, né, talvez até para diminuir um pouco, e não sentir tanto o peso do sofrimento. Então aqui na cidade tem vários. Tem uns que já mudaram, né? Mas tem vários que ainda moram aqui em Pradópolis. A única dificuldade que eu superei foi conseguir criar meus filhos. Que quando nasceu a mais nova, né, que é a Néia, eu estava no pior momento da minha vida. Que quando ela nasceu, apareceu uma mulher e falou, dela para mim. Eu vou criar ela, vou pôr ela para estudar. E quando eles falou que era para mim dar o Rodney, que eu não ia conseguir criar. Eu morava lá. Hoje, que eu vejo que com toda a dificuldade, que eu falo para eles, às vezes talvez eu não fui a melhor mãe. Mas eu tentei fazer o melhor que eu podia, que eu sabia. Que às vezes a gente é aquilo que a gente passou quando a gente era lá atrás. Quando a gente vê que talvez está fazendo errado, já passou aquela fase que tinha que fazer daquele jeito. Que é o motivo de hoje eu estar na Pastoral da Criança e lutar pelo direito das crianças dos outros. Hoje eu vejo os 3 que estão aqui, né? Grande, com minhas netas, grande também, todo mundo não tá rico, mas também não está na situação que eu estava quando eles nasceram. Isso para mim é a maior conquista.
É a melhor superação que eu tive, foi essa aí. E é a mais difícil de falar também. Para mim é gratificante, porque aqui no JP está meu filho, está minha filha, está minhas netas, né? Uma como aluna, outra como monitora. E aí eu ver que eu criei meus filhos sozinha, né? Sem apoio do pai, e ver que eles se uniram, que com toda a dificuldade eles não foi um motivo para que eles se desunissem, cada um fosse para um lado, que igual a gente vê, graças a Deus, eu vejo que eles são unidos, um ajudando o outro, né? Então, para mim, é muito gratificante. E quando eu estou aqui, isso até me falaram, que eu me transformo quando eu estou no meio deles. Quando venho para cá, eu esqueço as dificuldades que eu tenho em casa, as coisas, meus problemas que eu tenho, e parece que eu fico em outro mundo. Eu, no meio já com 60 e tantos anos, no meio das crianças. Para mim, eu me torno outra criança. Não, igual eu falo, eu tenho muita saudade de ir lá para visitar, ver os amigos, que lá ainda tem muitos amigos. Mas para morar, eu não tenho. Porque você lembra de tudo que você passou a dificuldade. O pessoal são muito bom, acolhedor, mas lá é um lugar que não tem dinheiro para a gente sobreviver. Igual no tempo, agora, ultimamente, que lá é uma época, quando chove muito, aí acaba com tudo, que quando para aquele tempo, não tem água. Aí você não consegue sobreviver, porque ou chove demais ou seca demais. Porque lá você tem que plantar, colher. E aqui meus amigos, os que veio de lá, que eu ainda tenho contato com eles, também pensam a mesma coisa, gostam de lá, quer ir lá para passar uns dias, passar as férias, mas não para morar.